ou nós próprios dissemos que a matemática é um bicho de 7 cabeças e não serve para nada nas nossas vidas. Mas isso está totalmente errado. A matemática é muito importante no nosso dia-a-dia e está presente na cidade, na natureza e na arte. Desde a antiguidade, a matemática está associada a inúmeros aspectos culturais, havendo sempre uma procura de padrões e ideais estéticos, tanto na criação de arte como na matemática. Alguém afirmava que o matemático, tal como o poeta ou o pintor, é um criador de padrões. Todos os padrões devem ser belos. E, além disso, afirmava também que as ideias, tal como as cores, as palavras ou os sons, devem ajustar-se de forma perfeita e harmoniosa. Esta ciência pode evidenciar-se em diversas artes e noutras não se revelar imediatamente, sendo, no entanto, praticamente transversal a todas as formas de arte. Imensos conceitos presentes na matemática aplicam-se na arte, tais como harmonia, beleza, ordem, equilíbrio e simetria. Já Aristóteles dizia que os filósofos que afirmavam que a matemática não tinha nada a ver com a estética estavam seguramente enganados. E geralmente não associamos a música à matemática. Afinal, a primeira é vista como uma arte, cheia de emoções e sentimentos, enquanto que a segunda está mais ligada à lógica e ao raciocínio abstrato. No entanto, se não fosse o matemático Pitágoras, a música como hoje a conhecemos não existia. De facto, foi ele que descobriu as razões matemáticas por detrás dos sons. Pitágoras analisou os intervalos entre eles, tendo afirmado que um intervalo de uma oitava se refere à relação da frequência 2:1, uma quinta, 3:2, uma quarta, 4:2 e uma segunda, ou seja, um tom, 9:8. Para além dos intervalos musicais, a matemática também se encontra presente na divisão dos tempos, nos diferentes compassos e na construção de escalas musicais. Já repararam que muitas flores têm 5 pétalas? Ou, como por exemplo, as margaridas têm 34, 55 até 89 pétalas? E que nós temos 2 mãos, cada uma com 5 dedos, e cada dedo está dividido em 3 partes? Coincidência ou não, todos estes números fazem parte da sucessão de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí adiante. Sequência onde cada termo é a soma dos 2 precedentes. A sequência de Fibonacci leva-nos ao número de ouro, que é um número irracional, misterioso e enigmático, que aparece frequentemente na natureza. Se desenharmos um retângulo cujos lados tenham uma razão entre si igual ao número de ouro, este pode ser dividido num quadrado e noutro retângulo cuja razão entre os 2 lados seja também igual ao número de ouro. Se unirmos os quartos de circunferência de todos os quadrados, vamos obter uma espiral, chamada a espiral de Fibonacci. Para além disso, uma das primeiras características geométricas com que nos deparamos quando vislumbramos a natureza é muito provavelmente a simetria. Na natureza, a simetria está presente nas borboletas, nos dentes de leão e até na cabeça dos mochos. Mas a assimetria, ou a não simetria, é uma característica que também ocorre. Um dos casos de não simetria mais frequentes é a espiral, reconhecível na forma espiralada exibida pela casca dos caracóis, por exemplo. Também podemos destacar as inúmeras formas geométricas irregulares e complexas denominadas por fractais. Estas aparecem de forma muito frequente na natureza, por exemplo, na diversidade de formas que um brócolo pode apresentar. E para descobrir a matemática que existe na cidade e na arquitetura, nós deslocámos-nos até Guimarães, berço de Portugal. O
conhecimento da geometria tem permitido a construção de edifícios que obedecem a certas características que vão desde a robustez, contra condições ambientais adversas, até à beleza estética. Por exemplo, já pensaram porque é que os telhados historicamente eram maioritariamente inclinados? Isto permitia não só que, quando chovesse, a água não se acumulasse sobre esta estrutura, evitando que o edifício ruísse, como também permite distribuir melhor o peso pelas paredes, tornando-o mais robusto. Por exemplo, alguém que já tenha visitado uma cidade como Guimarães já reparou certamente que as janelas estão divididas em pequenas porções de vidro. Ora, como antigamente o seu fabrico era muito mais complicado e estes vidros eram muito menos resistentes do que hoje conseguimos construir, isto permitia não só que o seu transporte fosse bastante mais facilitado, como também que as janelas fossem mais resistentes contra as condições ambientais. Abordando agora uma perspectiva estética, é possível destacar várias formas e figuras geométricas, como por exemplo, curvas diversas, cuja combinação com outras formas confere harmonia, equilíbrio e muitas vezes simetria às estruturas em que surgem. Nesta cidade também podemos encontrar vários exemplos de formas geométricas, como arcos em ogiva e várias representações gráficas de funções. Algumas destas funções são a função afim, representada por retas, e a função quadrática, associada a parábolas com cavidade voltada para cima ou para baixo. Encontramos também circunferências de centro e raio definido e elipses. A matemática também desempenha um papel essencial na edificação dos castelos. Essencialmente, ela ajuda-nos a perceber porque é tão vantajoso utilizar formas simétricas e ensina-nos a defendê-lo melhor, nomeadamente recorrendo a escadas construídas no sentido horário e sob a forma de espiral. Abordando ainda uma outra vertente, é evidente que possuir um conhecimento básico da aritmética nos protege contra possíveis fraudes e, digamos que impede os nossos bolsos de se esvaziarem tão rapidamente. Depois desta jornada empolgante pelas várias aplicações da matemática no nosso dia-a-dia, podemos concluir que 10 minutos não são certamente suficientes para explorar toda a complexidade e beleza desta ciência. Todos os dias, incontáveis pessoas pelo mundo fora utilizam a matemática para construir sobre ela e descobrir novas áreas de saber. Com o seu auxílio, construímos casas, erguemos pontes e levamos homens ao espaço. E ao mesmo tempo as suas aplicações estão presentes nos mais pequenos detalhes das nossas vidas. Tal como António Lacerda afirmou, a física é a poesia da natureza, a matemática, o idioma.